A imprensa gratuita surge como uma forma de conquistar segmentos do mercado ainda desconhecidos. Em 2004, o Destaque torna-se o primeiro diário gratuito português, seguido do Metro em 2005, como afirmam Joaquim Fidalgo e Manuel Pinto. Apesar do Metro existir desde 1995, foram precisos 10 anos até chegar ao nosso país. Em 2007, nasce o Global Notícias do Grupo Control Invest e o Meia Hora. Os jornais pagos passam a enfrentar uma concorrência que é vista por alguns como uma ameaça ao jornalismo tradicional. A competição desencadeia uma revisão das estratégias e lança novos desafios. Este trabalho pretende fazer uma análise sobre a importância da distribuição na imprensa gratuita. Para isso contactámos o Destaque e o Global Notícias, dois dos grandes representantes dos gratuitos em Portugal. O Destaque mostrou-se pouco receptivo, não cedendo qualquer tipo de informação. Já o Global Notícias demonstrou total disponibilidade, concedendo uma entrevista e disponibilizando o material de arquivo. Daí a análise basear-se sobretudo neste diário. A captura de imagens foi realizada em vários pontos estratégicos da distribuição de jornais, pretendendo ilustrar o seu funcionamento. Inês Cerqueira, em declarações ao Jornal Público, contraria esta opinião baseada num estudo da Sinovat. O estudo conclui que as marcas que publicitam em jornais gratuitos são penalizadas pelos portugueses que não se sentem ligados a este tipo de imprensa, considerando-a popular. Para Rita Espanha, com base no inquérito realizado pela Obercom, os jornais gratuitos conquistam novos públicos e não os clientes da imprensa paga. Estes novos públicos são atraídos pelo facto de não terem que se deslocar nem gastar dinheiro. Luís Miranda utiliza a expressão: é um tipo de jornal leve para os braços, para a cabeça e para a carteira, o que significa que não são uma ameaça direta para os diários pagos. Luís Barradas partilha da mesma opinião. Tudo é possível de fazer com os gratuitos. Como eu dizia, assim, nós temos um fator preferencial que é a nossa distribuição. A nossa distribuição permite-nos estar em ambientes abertos, contactar com muita gente, chegar às pessoas pessoalmente e com isso fazer não só ações de sampling, como provas de experimentação, se quiser, como animações da rua, tudo o que nós pudermos pensar em termos daquilo que é realizável numa ação que vai muito para além daquilo que é a página publicitária impressa, com mais ou menos criatividade, os gratuitos respondem a essa necessidade. Portanto, encontra facilmente, ao longo de um ano, várias ações da rua feitas pelos gratuitos, seja o Global Notícias, seja o Metro, seja o Destaque, porque essa é realmente uma vantagem competitiva que os gratuitos têm de chegar a um target e de responder a este tipo de necessidades dos anunciantes, que até à data, para fazerem distribuições de sampling, ou tinham equipas na rua para o fazer num ambiente único e exclusivamente de ação de merchandising, do sampling, ou então faziam nos lineares dos hipermercados. Robert Pickard aponta 4 soluções para a imprensa paga. A primeira consiste em adotar uma estratégia protecionista. Outra solução poderá passar por fazer uma extensão de produto e melhorar a qualidade dos existentes, servindo melhor os leitores e os publicitários. A terceira hipótese é a escolha de uma estratégia de consistência ou não resposta à concorrência. Por último, podem colocar entraves legais e físicos à publicação dos gratuitos. Luís Barradas realça a importância daquilo a que chama distribuição ativa. Nem ao nível das audiências, nem ao nível da circulação se verificou um movimento descendente com o aparecimento dos gratuitos. As vendas dos pagos mantêm-se relativamente estáveis, há inclusivamente os principais jornais pagos do país, os diários pagos, que serão os principais concorrentes em termos de periodicidade, em termos de tipo de informação, até crescem, e em termos de leitores, com o aparecimento dos gratuitos houve um acréscimo do número de leitores no mercado de imprensa e não um decréscimo. Portanto, não se pode concluir aqui que o movimento dos pagos seja descendente, antes pelo contrário. Comerciais, a distribuição ativa, a distribuição em mão permite-nos um diferencial muito grande face a toda a imprensa paga, que é o facto de podermos realizar junto de potenciais consumidores de determinada marca um conjunto de ações que a imprensa paga não pode fazer através do ponto de venda que tradicionalmente utiliza.
A mesma opinião é partilhada por um dos distribuidores do jornal, José Teixeira, que se encontra diariamente na estação de Porto Campanhã. É diferente. Até, para lhe ser sincero, tenho aqui pessoas que conseguem estar aqui segundos, né, à espera que eu distribua o jornal para chegar à vez dele e não vão ao distribuidor buscar. Pronto, devido à atenção que têm para connosco e gostam do bom dia, do obrigado, que é totalmente diferente de um expositor que a pessoa chega ali, verga-se, pega e o expositor não lhe diz bom dia, né, por exemplo. É o convívio entre a pessoa que lê, né, portanto a pessoa que passa e que pega no jornal, diferente para com a pessoa. Joaquim Fidalgo justifica a escolha dos locais de distribuição de jornais gratuitos como fazendo parte da rotina das pessoas. Transportes públicos, semáforos, universidades, escritórios ou hospitais são alguns dos sítios onde se pode tirar partido da existência de tempos mortos onde não há alternativa de entretenimento. As opções dos locais estão também relacionadas com a estratégia de expansão para a periferia das grandes cidades. Até o aparecimento do Global Notícias, o que acontecia no mercado dos gratuitos era basicamente uma distribuição nos centros urbanos, no centro da cidade de Lisboa, no centro da cidade do Porto. Nós detectámos que havia uma oportunidade em termos de distribuição de alargar o perímetro com o Global Notícias. E o que nós fizemos foi não nos esperarmos nos centros das cidades, mas fomos para as periferias, com a grande vantagem de que o movimento de casa-trabalho acontece normalmente e em grande afluência da periferia para o centro. Com isto nós conseguimos distribuir em ambientes não concorrenciais, porque na periferia não temos concorrência a distribuir, conseguimos impactar pessoas que se calhar até à data não eram impactadas, até porque só circulam na zona periférica destas grandes cidades, e por outro lado conseguimos que as pessoas aproveitem o tempo morto que normalmente têm na deslocação de casa para o trabalho para ler o Global Notícias. Joaquim Fidalgo relaciona este alargamento com a possibilidade de inserir notícias locais no jornal de âmbito generalista. Esta ideia vem de acordo com o que defende Murciano quanto à tendência das pessoas preservarem o que é caracteristicamente local. Lynne Wilcox concorda com essa apetência pelo local, mas refere a falta de interesse pelo jornal tradicional. As notícias locais prendem-se sobretudo com cultura, desporto e economia. A importância da distribuição no mercado de jornais gratuitos é destacada pelo diretor comercial do Global, que a considera determinante. É um fator crucial para o negócio, porque um jornal deste género, se não tem visibilidade, se não impacta as pessoas naquele curto período de tempo que tem para impactar, enquanto o jornal pago está à venda na banca, desde possivelmente das 7 da manhã até às 8 da noite, se a banca estiver aberta, um jornal gratuito está a ser distribuído entre as 7 e as 9, 7 e meia, 9 e meia, 8, 10, consoante os pontos, e portanto tem que impactar o máximo de pessoas nesse período de tempo. Portanto, é um fator crucial em termos do sucesso do negócio. No processo de distribuição, há estratégias que contribuem para o posicionamento da marca através da sua identificação e distinção. Há instruções que são dadas aos coordenadores das equipas de distribuição que transmitem aos restantes. José Teixeira fala-nos das instruções que são dadas aos distribuidores. Mesmo que, embora muitas pessoas pensem que isto é um serviço, digamos, à balda, que existe à balda, mas não é. Isto é um serviço com bastante regras, desde a apresentação da forma de estar e de conversar com as pessoas e até mesmo o vestuário que nos oferece. Segundo dados da Marktest, só o Global escapou à diminuição de audiências no primeiro semestre de 2008. Luís Barradas considera que o jornal não foi afetado pela crise por ter apenas o ano anterior como comparação. Além disso, destaca o que considera ser a grande diferença que os gratuitos introduziram relativamente ao anterior panorama da imprensa nacional, uma distribuição sexual equilibrada dos leitores. Facto que está associado às diversas estratégias da distribuição capazes de alcançar um público vasto e variado. O'Neill defende que no futuro todos os jornais serão gratuitos ou então haverá uma complementaridade entre gratuitos atuais e os pagos, cada um orientado para necessidades diferentes. Opinião partilhada no seio do Global. Eu acho que todos os esportes ou todos os meios assim, existentes no mercado poderão sofrer algumas reformulações ou poderão sofrer algumas mudanças de paradigma. No entanto, quero acreditar que, independentemente dos jornais gratuitos ou dos jornais pagos ou da televisão, etc., existirem no futuro, que continuarão a existir,
seja desta forma ou de outra qualquer, eu acredito que continuará a haver imprensa gratuita, continuará a haver imprensa paga. Quanto ao futuro, apenas o tempo dirá, mas a imprensa gratuita ganha um espaço significativo no mercado que certamente vai influenciar o panorama da imprensa e o acesso à informação no geral.